Olá, espero que vocês estejam bem. Tô aqui hoje para falar de um livro maravilhoso que eu li recentemente, que é o Kristin Lavransdatter, A Guirlanda, de Sigrid Undset, que é um livro que pertence a uma trilogia. No vídeo de hoje eu vou falar somente do primeiro volume dessa série, uma vez que eu ainda estou lendo o restante das obras. Já adianto para você que vale a pena a leitura. Foi um dos livros mais interessantes que eu já li, falando de romance. E assim, eu estou muito animada para contar para vocês do que se trata essa obra. A obra foi publicada apenas no século XX, mas a Sigrid vai retratar nesse romance a Noruega da Idade Média. Então, trata-se de uma obra que foi publicada num período e retrata outro período. A autora demonstrou um conhecimento muito aprofundado da Idade Média. Uma coisa para a gente ter em mente é que ela escolhe a Idade Média como palco das suas histórias, porque ela acha que isso dá para ela algumas possibilidades narrativas, coisas que ela mesma falou, tá? E coisas também que a própria crítica de sua época traz ali relacionada a essa escolha pouco comum, né, de retratar ali uma história na Idade Média. É uma obra que teve uma excelente recepção da crítica, então não foi um livro que em seu período foi um livro esquecido, um livro abandonado, muito pelo contrário. Essa não é a obra inaugural da autora, então ela já tinha outras obras publicadas, outros textos publicados, então a crítica já estava ansiosa para receber esse novo livro da autora e que é hoje considerado obra-prima da literatura norueguesa. O período em que a obra se passa é muito importante também para a gente pensar a questão dos valores cristãos que são propagados na obra e também uma certa insegurança da figura feminina que permeia o romance do início ao fim. Eu vou falar um pouco mais disso quando estiver falando da narrativa em si. Mas então, não é à toa que a obra se passa na Idade Média, é algo importante para a gente ter em vista quando a gente pensa nesse romance, né, nessa trilogia. A autora diz que a visão medieval me agrada mais, pois contempla as pessoas como elas são e uma religião para o que elas deveriam ser. Então me parece aqui que a questão religiosa poderia ser melhor explorada pela autora dentro do contexto da Idade Média do que seria no século XX. E muito mais do que poderia ser explorada nos dias de hoje. E quem for ler o romance vai identificar a questão religiosa, a moralidade e valores que são intrinsecamente cristãos dentro do romance como algo essencial para a construção da história. Do que fala, então, Kristin Lavransdatter? Essa é uma obra que vai acompanhar a vida da protagonista, que é a Kristin, da sua infância até a velhice. O primeiro volume acompanha ela ali na infância até o momento em que ela se casa. O segundo volume trabalha com a vida de casada. O terceiro volume vai trabalhar com ela até a velhice, já que é uma obra de formação, um romance de formação. Na história inicial, a gente tem uma atmosfera muito lúgubre. Eu não tive uma sensação de consolo, de conforto em nenhum momento. Talvez essa possa ser uma experiência de outros leitores. Mas eu sentia uma angústia persistente enquanto eu estava dentro da história da Kristin, principalmente quando entram em cena os dilemas morais. Que em dado momento da história, a Kristin vai ser prometida a um rapaz chamado Simon, e ela não quer se casar com ele a partir do momento em que ela conhece um outro rapaz chamado Ernest. Ela vai conhecer ele no momento em que ela está vivendo num convento. Ela tira como se fosse um ano sabático, né? A família dela leva ela para lá e ela passa esse ano lá. E é então que ela conhece o rapaz que vai vir a ser o esposo dela mais adiante. Só que esse Ernest, ele já tem filhos, ele teve relações que a igreja não concorda com uma mulher que era casada. Isso levou ele a ser excomungado da igreja. Então ela resolve se relacionar com uma figura que, para a família dela e para todo aquele contexto, não é uma figura com a qual ela deveria se relacionar. E ela vai se relacionar sexualmente com esse rapaz antes de contrair casamento. Então ela vai viver também dilemas morais a partir dessa decisão. Uma coisa muito interessante de pensar nessa obra é que a gente não tem um aprofundamento da psicologia da personagem o tempo inteiro. Então, muitas vezes, você, enquanto leitor, não sabe muito bem o que a personagem está pensando. Você questiona as decisões dela e não sabe entender o porquê que ela está tomando aquelas decisões. Porque essa relação que ela tem com esse rapaz é nitidamente uma relação muito complicada, uma relação permeada por laços que não deveriam estar sendo mantidos.
E mesmo assim ela persiste, ela chega no ponto de estar em um estado quase depressivo, porque a família dela não aceita que ela se case com ele, ao saber quem ele é, quais são as relações dele, e entenderem o contexto em que ele está inserido, pensando na igreja, na família e na relação que ele teve, que tinha até um ponto muito, muito avançado da história, com uma mulher que era casada. Então a Kristen vai viver momentos de angústia muito intensos a partir dessa decisão, principalmente do pai, o Lavrans, que é uma figura da qual eu vou falar mais adiante. E a gente fica tentando entender de onde sai, né, esse desejo tão intenso da personagem de se casar com esse rapaz, que em nenhum momento se mostra alguém que você pensa assim, não, esse rapaz vale a pena ela se casar com ele. É uma questão muito, muito individual que ela sofre ali, parece uma coisa até meio mística, essa relação que ela tem com esse rapaz que vai vir depois a ser seu esposo. É uma obra que o tempo inteiro te arrasta para questões emocionais bastante intensas, e é uma obra que prende. Foi um livro que eu li muito rápido, não foi uma leitura que arrastou e que eu fui empurrando, muito pelo contrário, cada momento que eu tinha livro, eu estava ali com aquele livro, porque esse sentimento que você tem de angústia relacionado ao que a Kristen está pensando, ao que a Kristen está fazendo e ao que ela está demonstrando para sua família, faz com que você queira estar o tempo todo na leitura daquele livro. Mais avançado na história, a gente vai ter uma perspectiva mais clara do que a Kristen está pensando, e eu percebi no segundo volume que a psicologia dessa personagem vai ser muito mais explorada depois, mas no primeiro livro a gente tem ela apenas tomando decisões que parecem até pouco racionais. Ela vai decidindo e ela quer aquilo, a partir do momento que ela toma a decisão de que ela quer se casar com aquele homem, não tem nada que tire isso da cabeça dela, e a gente não tem muito as motivações dela, a gente não acessa muito as motivações dela. A gente vai começar a ter mais clareza de como essa personagem pensa, o que ela sente a partir do segundo livro, e também ali no finalzinho do primeiro livro a gente tem isso mais claro. Ela vai estar ali na cerimônia de casamento muito angustiada. É difícil a gente entender de fato por que ela está angustiada, mas ao mesmo tempo a gente sabe, ela quis muito aquilo, mas parece que no momento, no ato do casamento, não era o que ela pensava, não era o que ela estava esperando viver. Acho que vai depender muito da interpretação nesse caso, né? Não fica muito claro para o leitor o que tanto angustia essa personagem nesse momento definitivo, que é o momento em que ela finalmente vai se casar com esse rapaz que vai ser o seu esposo no segundo livro. Acredito que no segundo livro inteiro, não creio que ela vá se casar de novo, que ele vai morrer, ela vai se casar, acho que não vai acontecer isso. Então o casamento dela é um momento, é um clímax muito grande para a história, em que essa personagem finalmente sai daquele transe em que ela aparentava estar e percebe que ela está de fato se casando naquelas circunstâncias, da forma como foi, e aí ela olha para as atitudes dela, tudo que ela fez, ela não chega a ter um momento de arrependimento muito grave, muito grande. Ela se arrepende no segundo livro de como ela trata os pais, de como ela faz os pais se sentirem, mas em nenhum momento ela tem um arrependimento genuíno acerca de questões muito importantes que acontecem no primeiro volume, e que eu também não vou contar, vou deixar você descobrir. Mas ela tá mal, ela sai daquela apatia que ela passou todo o romance, finalmente se dá conta do que ela tá vivendo ali. Um ponto muito interessante dessa obra também é a gente perceber que a autora explora bem a figura feminina naquele contexto. Então a gente vai ver várias cenas em que a Kristen e outras mulheres precisam ser acompanhadas de um lugar para o outro, em que é gerada toda uma atmosfera de medo mediante a figura feminina estar sozinha em alguns espaços. Tem inclusive uma cena em que há uma tentativa de estupro e que a própria vítima vai conseguir se defender e escapar daquela situação. Então a gente percebe que a autora explora muito bem a questão da fragilidade feminina dentro daquele contexto. E uma coisa importante para pensar é que essa autora era de fato uma ativista dos direitos femininos, embora não se considerasse uma feminista de fato, né? Mas ela era uma ativista dos direitos femininos em diversas questões específicas, como o caso da liberdade feminina em alguns contextos. Então uma coisa interessante é perceber isso dentro do contexto da Idade Média, que
é mais forte do que seria no século XX, né? Essa exposição feminina a tudo quanto é tipo de perigo, sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo de legislação, vamos dizer assim, que a proteja de situações que podem ser de violência, de estupro e de diversas outras questões relacionadas à fragilidade feminina mediante a força bruta da figura masculina. A obra também explora muito bem o contraste de caráter, de valores entre dois personagens, que é o Lavrans, o pai da Kristen, e o Ernest, que é o noivo da Kristen, posteriormente o esposo. Eu achei muito bacana que a autora constrói no Lavrans um personagem que é quase um modelo a ser seguido, e constrói o exato oposto nesse outro personagem. O Lavras não é perfeito, tem vários momentos ali em que você percebe as fraquezas desse personagem. Tem um momento muito aterrorizante pra mim. Eu não gosto muito de cenas gráficas. Esse livro tem uma cena que pra mim é particularmente gráfica. Um touro vai atacar uma das filhas, uma filha mais frágil que esse homem tem, e ele vai matar esse touro em um ato de violência extrema. Então ele vai bater na cabeça do touro até todo o crânio dele ficar exposto. Então é um momento de fragilidade desse personagem. É claro que a gente não vai pensar que esse tipo de violência era naquele contexto visto como uma violência como a gente veria hoje. Então vai ser um momento em que ele vai descontar, vamos dizer assim, nesse animal, as suas frustrações, não só relacionadas a esse evento, mas também, na minha visão, relacionada a outros eventos da vida dele, que depois a gente vai conhecer mais detidamente conforme a história vai avançando. Eu gostei bastante de um comentário que foi feito pela crítica da época, que está disponível na edição, que eu vou colocar o link para vocês lá no pós, né? Depois que você termina o livro, tem uns textos ali bem legais. Um desses é o texto em que traz o seguinte trecho relacionado aí à maneira como esse livro foi recebido pelos leitores. A história se passa em parte na antiga Oslo, em parte no Vale Gudbrands, no início do século XIV. No entanto, os personagens do livro não são figuras das sagas, nem heróis de romances de cavalaria, mas pessoas que vivem, sofrem e amam como homens e mulheres. Esse trecho me faz pensar na universalidade de algumas coisas que são humanas, independente do período histórico, independente de qualquer coisa, o ser humano é ser humano em qualquer lugar, em qualquer época, com algumas mudanças de contexto social e histórico, mais ainda humano. E quando a gente pensa em Idade Média, é de fato a primeira coisa que vem na nossa mente, principalmente relacionada à Noruega, são esses grandes heróis, né? Esses vikings, vamos dizer assim. Mas o que o livro traz não é isso. Ele traz homens e mulheres perfeitamente comuns, vivendo suas vidas comuns, enfrentando dilemas comuns e tristes também. Então, é muito bom a gente conseguir perceber que, independentemente da situação, a gente consegue identificar nesses personagens a humanidade da qual também compartilhamos. Então esse pai, esse Lavras, que é o personagem para mim mais forte dessa história, é o mais forte no sentido de ser proeminente, de ser alguém que parece saber sempre o que fazer, que parece sempre saber o que é certo e o que é errado, e que nunca vai errar. Ele também tem as suas fragilidades, ele também tem as suas ansiedades, os seus sofrimentos relacionados também ao seu casamento, às suas filhas. Tem um momento muito marcante dessa história para mim, que é o momento em que ele sente inveja da Kristen, no momento do casamento dela. E aquilo me marcou profundamente, porque eu vi nesse personagem, ao longo de toda a obra, um modelo, né, um padrão. Gente, esse homem, ele é perfeito, ele é praticamente perfeito. E aí você se depara com esse lapso de humanidade dele, com esse lapso de fraqueza dele, e isso faz com que você se lembre de que todo ser humano erra, de que todo ser humano tem as suas fragilidades. E a autora explora isso muitíssimo bem. Você, de fato, entra nesses personagens, você, de fato, percebe a fraqueza desses personagens. O próprio Ernest, que é o personagem que faz o par romântico da Kristen nesse livro, ele é um personagem para você abominar. Só que ele, em dado momento da história, vai também ter os seus lapsos de humanidade, nesse caso, num sentido positivo, né? Ele também sofre, ele também chora, ele também sente medo de perder quem ele ama, embora você ao longo do livro despreze a figura dele. Embora ao longo do livro você pense, ele é o pior personagem dessa história no sentido de caráter, né? Não no sentido de construção, de
de elaboração do personagem, porque nesse sentido a autora constrói todos muito bem. Então fica a minha dica para vocês dessa obra maravilhosa. Eu volto adiante, se Deus quiser, para falar do segundo e do terceiro livro, e eu espero que de fato vocês conheçam essa autora, deem uma chance para ela, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Grande beijo!